né? Então, aquele momento do parto, que seria o ápice da felicidade daquele casal, muitas vezes o acompanhante não pode estar, então a mãe enfrenta esse trabalho de parto sozinha. Quero falar para você, mãe, que meu pensamento está todo com você, não se preocupa, eu vou ficar bem, em breve a gente vai conseguir se abraçar. Esse vídeo vai ser um daqueles momentos que a gente pensa, meu Deus, existe um outro mundo dentro desse novo mundo. Porque nossa atenção fica tão voltada para o que aparece no jornal que a gente perde um pouco a percepção de olhar ao redor, imaginar não, entender como as coisas simples estão muito mais difíceis e muitas coisas lindas perderam muito do seu brilho. A realidade de uma mulher grávida, contaminada pelo Covid-19, como vai ser o seu parto? Como é que o vírus afeta esse momento tão único numa família? Acabou de ser jogado na minha cara, porque a sensação foi essa mesmo, de ter tomado um tapa na cara para acordar para essa situação pela doutora Renata Lopes, obstetra do Hospital das Clínicas, que foi deslocada para atender gestantes contaminadas em estado grave. Por estar diretamente exposta ao contágio da doença, ela precisa manter total isolamento da sua família. Ou seja, hoje, Dia das Mães, vai ser a primeira vez que ela vai passar sem o abraço da sua mãe, sem o colo, carinho, sem o amor de tocar físico. Então, além de ouvir e conhecer o trabalho admirável, mais em linha de frente impossível que ela faz, a gente armou uma surpresa para ela, homenageando assim a Renata, a dona Lia, sua mãe, e todas as mães, filhas e filhos do Brasil. Olha, gente, foi muito bonito. Mion, obrigada pela oportunidade de colocar um depoimento aqui de quem está na linha de frente, atendendo gestantes. Então, a nossa preocupação é com 2 vidas. O nosso objetivo é 200% de sucesso, né? E isso sempre em obstetrícia. E os meus maiores desafios nesse momento ver as consequências devastadoras desse vírus aí no hospital que eu trabalho, que é no Hospital das Clínicas. Então, tem Você muitos trabalha no Hospital das Clínicas, né? Desculpa te interromper, mas é que é só bom lembrar as pessoas para situar que é o maior hospital da América Latina e um hospital que desde o começo foi muito exigido, né? desde o início muito exigido, e eu tenho um orgulho tão grande de trabalhar lá, porque eu vejo que a exigência está máxima, mas toda a equipe médica, como suporte de gestão, estamos dando conta desse fluxograma que está acontecendo aí nos atendimentos. Então, tenho muito Graças a orgulho Deus. de participar do HC. Sim, mas esse vírus trouxe, sem dúvida, consequências devastadoras, né? As pessoas ficam sozinhas quando elas estão no leito com o Covid, então elas Isso é enfrentam esse terror. sofrimento. Isso é algo que eu acho que é um ponto muito marcante para mim, de ver o sofrimento das pessoas nesse momento, e elas têm que estar sozinhas, então elas estão sozinhas, né? Tanto em leito de enfermaria quanto de UTI. Eu não quero te interromper, mas eu vou abrir para as perguntas, porque a primeira pergunta ela entra muito na questão da sua especialidade, do seu dia a dia, de ver, e aí eu quero que você aprofunde mais isso que você estava começando a falar, essas mulheres gestantes nos dias de hoje. Tá? Como é a primeira vez que a gente grava, eu acabei pedindo para amigas mandarem uma pergunta, então a gente vai rodar a primeira aqui para você agora. Oi, doutora Renata, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, você que está aí à frente, dando assistência para mulheres que estão com Covid e estão grávidas, né, e são gestantes. E eu queria entender como que é para você essa situação de dar assistência para essas mulheres que estão correndo risco de vida e, ao mesmo tempo, estão prestes a gerar uma vida, né? Qual é o desafio, tanto para você quanto para elas nesse momento? Sim, são muitos desafios. Mesmo um pré-natal em que a mãe não está contaminada pelo Covid, mudou totalmente o cenário, né? O contato com o médico mudou, muitas consultas não são presenciais, o sentimento de felicidade, expectativa, às vezes ele é substituído por um medo, o medo da mãe de se contaminar e trazer alguma repercussão para o bebê, o intervalo de exames mudou. Então, todo o pré-natal mudou, mesmo da mãe que não está com Covid, somente por esse cenário de pandemia.
Agora, quando a mãe está contaminada pelo coronavírus, aí a situação ela é mais dramática, principalmente no momento do parto, né? Então, aquele momento do parto que seria o ápice da felicidade daquele casal, muitas vezes o acompanhante não pode estar, então a mãe enfrenta esse trabalho de parto sozinha, o que é algo para nós obstetras que estamos lá também muito impactante, né? Porque não estamos acostumados a isso. É um momento de vida, é um momento de nascimento, um momento emblemático para aquele casal. E ela, Claro, além de como pai, eu te falo, isso é devastador, imagina. Para o casal é uma ruptura muito grande, porque é o grande momento onde dois viram um, né? E aquela coisa do casal, assim, por exemplo, eu estava ali na gestação dos meus 3 filhos, cortei o cordão, saiu do forno direto para minha mão, assim, isso são os momentos que eu considero os momentos mais incríveis da minha vida, assim, é uma situação muito Agora, imagina uma profunda. situação da mãe está contaminada, muitas vezes com sintomas respiratórios, então ela tem que lidar Nossa, com isso. Agora, essa situação, ela foi retirada do casal, ela foi roubada, né? Esse momento não volta mais. E o pai não está lá presente e nós vemos muitas vezes a sensação de impotência do pai, né? De não poder estar lá naquele momento para prestar ajuda para sua mulher e para presenciar o nascimento do seu filho, né? nossa, que E dó, que além momento. disso, a gente tem um momento tão importante que é a amamentação. Então, a mãe passa por questionamentos na cabeça se vale ou não a pena amamentar, né? Então, primeiro, nós temos que ver se ela tem condições clínicas de amamentar, e depois, se ela tiver as condições clínicas, se ela deseja amamentar, porque esse momento é tão esperado pela mãe, mas às vezes ela tem medo de passar o vírus, né, para o bebê. Então, novamente, um momento de felicidade, de criar laços com seu filho naquele momento, aquilo é roubado novamente, De realização, né? de realização. Então, a obstetrícia mudou de rosto, né, com a pandemia, sem dúvida. Aí, fora tudo isso, ainda temos aqueles momentos em que a mãe está numa insuficiência respiratória muito grave. E aí a gente tem que lidar com a ideia de você proporcionar as melhores condições respiratórias para a mãe, não prejudicar o feto, porque muitas vezes os casos mais graves podem correr com prematuridade, então a gente pensa no bebê também. Então é uma decisão que muitas vezes é desafiadora para nós obstetras lá. Caramba, Renata, me diz uma coisa, é possível uma mãe contaminada fazer parto normal? Porque a respiração é uma coisa tão importante para o parto normal. É possível ou só está sendo feito cesárea? É possível fazer parto normal, então não existe uma taxa de contaminação maior para o bebê se for parto normal ou cesárea, então a indicação do parto é obstétrica, isso é uma coisa boa, então ela pode passar pelo trabalho de parto. Agora, o que acontece é que o limiar de indicação de cesárea abaixou. Então, a gente evita aqueles trabalhos de parto prolongado. Então, muitas vezes, um trabalho de parto que poderia demorar um pouco mais, mas que ia culminar com parto normal, às vezes a gente acaba tendo que indicar cesárea antes, porque a gente quer evitar esse trabalho de parto prolongado. E tem uma segunda coisa, que é o esforço respiratório, né? Muitas vezes, se ela está contaminada e se está com Isso. um prejuízo da capacidade ali pulmonar, de respiração, no momento do nascimento, que é aquela força que ela tem que fazer, isso também é prejudicado e às vezes não conseguimos o parto normal. Mas lá no Hospital das Clínicas, nós tivemos alguns partos normais, então isso pode acontecer, mas a condição realmente mudou completamente. E a sua relação com os pacientes mudou bastante também, imagino, porque não tem jeito. Isso é experiência própria. A gente fica muito apegado ao obstetra, né? Fica muito, porque vira referência de segurança, vira referência de informação, e não podendo ter esse contato direto, que nem você falou, a maioria das consultas não são mais presenciais. Como é que fica a sua relação com os pacientes? A relação com os pacientes, ela fica fragilizada, apesar da telemedicina nos auxiliar em relação a coisas importantes como tirar as dúvidas, orientar a estratégia ali do pré-natal, orientar os Eu sei, exames.
Eu Mas sei, o mas olho no eu olho, vou te falar, olhar no olho do obstetra dá uma paz pro casal, assim, dá uma segurança, ouvir a voz, estar pertinho, assim. Cara, é um universo, né, o que você vive, assim, que não é falado nas grandes mídias, porque afinal de contas o grande foco ele tá voltado para o corona em si, né? Mas eu, até por ter um filho autista, eu sempre falo, o resto das deficiências, das doenças, todas continuam existindo, né? Então, situações de parto continuam existindo, mas o foco principal não está lá, né? E é uma dificuldade muito grande para as pessoas que estão tendo que passar por isso, um momento de tanta alegria no meio de uma pandemia, assim, que loucura. Renata, vamos para a próxima pergunta aqui. Por causa da pandemia, tem muita gente ficando em casa, passando o dia inteiro com a família. Você, ao contrário, tem que ficar longe de quem você ama. Deve estar sendo bem difícil. Do que você mais sente falta? essa pergunta mexeu com o coração, né? Porque a gente não está muito acostumado a falar da nossa, da nossa vida, das nossas emoções. Enfim, são muitos desafios. O maior para mim é não ver minha mãe, sem dúvida. A minha mãe mora sozinha, ela está preocupada comigo, preocupada com se eu vou me contaminar, se eu não vou. E a parte de ficar bem mentalmente, emocionalmente, isolada, é muito complicado. E eu sinto muita falta de não poder estar do lado da minha mãe, de não ver meus sobrinhos, de não ter um contato físico mais próximo com as pessoas que nós mais amamos. Eu não consigo abraçar minha mãe, não consigo pegar no cabelo dela, não consigo dar um abraço nela no Dia das Mães. E isso para mim, certamente é o que está sendo mais difícil. Porque quando a gente chega em casa com todas essas questões, a gente chega em casa e a gente está sozinho. Frente a tudo isso, nós ainda estamos de máscara, de óculos e com um escudo aqui na frente. Né? Então, quando eu falo com as pacientes, eu falo para elas, olha, tente enxergar além do que você está vendo aqui, olha para cá, porque é o contato humano que elas estão tendo também, elas não têm a mão do parente delas ali, elas têm a gente. Então, ressignificar isso, a nossa profissão, o contato com médico e paciente também, isso está sendo bastante difícil. E eu vou te falar uma coisa, para mim, assim, é um momento onde é um momento de fé, é um momento onde eu acredito na fé, vendo uma médica falando como pessoa, porque eu sou de família de médicos e muitas vezes as pessoas acham só que os médicos são robôs, hiper preparados, mega estudados, que conseguem controlar o sentimento, a emoção. Eu sei que não é assim. Então, quando eu vejo você falou da sua mãe de uma forma, poxa, tão humana, são momentos que eu tenho fé. São os momentos que me dão fé. E, Renata, você não conseguindo passar o Dia das Mães com a sua mãe, que recado você gostaria de mandar para ela? Porque ela com certeza vai assistir através da tela você. Quero falar para você, mãe, que tudo que está acontecendo é para um bem maior. A minha vocação está sendo colocada em teste agora. É um momento de ter coragem, é um momento de dedicação. Meu pensamento está todo com você. Não se preocupa, eu vou ficar bem. Em breve a gente vai conseguir se abraçar. E a gente está junto, porque a gente está aqui, ó, do lado de dentro. Obrigada, mãe. Muito bonito, Renata, muito bonito. E bom, a gente tem mais um vídeo de mais uma pergunta. Roda aí, Trova. Oi, Renata. Esse é o primeiro ano que a gente passa separado o Dia das Mães. Mas eu queria dizer para você que eu tenho muito orgulho
de como você exerce a sua profissão. Você tem muita competência, muita coragem e muito amor. Eu e a Pink estamos com saudades, tá? Nós te amamos. Um grande beijo e espero que possamos estar juntas novamente o mais rápido possível. Ô, Mion, acho que eu vou precisar de assistência médica agora. Pra você sempre esperava, né? Que presente. Muito obrigada. Dia das Mães. Dia das Mães é um dia onde os nossos sentimentos mais puros, assim, porque tudo que é relacionado à mãe mexe com a gente no mais íntimo da nossa existência, né? Mais íntimo. Nossa. Você ouviu aí a Dona Lia, o que ela falou? Ela deu muito orgulho em você. Eu vi a Dona Lia falando, isso dá uma energia, uma força a gente continuar. E, nossa, obrigada por esse momento. Muito obrigada. Olha, eu quero te falar uma coisa. A gente estava procurando uma médica para falar num quadro que eu tenho chamado 3 Perguntas. Uma médica que estivesse na linha de frente, e aí a gente acabou chegando até você. E quando a gente soube do trabalho que você exerce, da responsabilidade, do cuidado, do amor que você tem que ter por estar lidando com um momento mais delicado / feliz da vida de uma mulher que às vezes está contaminada e está sofrendo um medo enorme até pela sua própria vida. É uma complexidade tão grande o seu dia a dia, Renata, que me cativou demais. E quando você falou que o que você mais sentia falta era sua mãe, eu não pude deixar de fazer essa homenagem a você, a Dona Lia, e estender assim esse amor de vocês duas a todo o Brasil, para todas as mães, para todos os filhos e filhas, porque é realmente muito emocionante a relação de vocês, o orgulho que ela tem de você é de encher os olhos, o orgulho e o amor que você tem por ela, igual, é o mesmo. Então eu queria que você soubesse que a admiração que ela tem é a mesma que eu tenho e que todos nós temos, tá? Você está fazendo um trabalho que com certeza você nunca imaginou que você teria que passar por isso, mas é um trabalho que salva vidas. Eu não preciso falar mais nada, isso já diz tudo. E, para terminar, eu te garanto, é impossível uma mãe que tem uma filha como você não sentir muito orgulho. Agora eu vou ficar sorrindo. Que presente. Ainda mais eu sabendo os sacrifícios que a minha mãe fez para eu conseguir cursar medicina. Então é um momento muito emocionante que o círculo se fecha assim. Eu sei a luta que a minha mãe teve para conseguir fazer medicina e o apoio que ela está me dando agora. O coração também fica apertado. Ela tem medo da nossa exposição lá, mas ela me apoia incondicionalmente e eu te agradeço tanto por esse vídeo. O coração está acelerado. Obrigada. Elisene, um beijo enorme. Fica com Deus, viu? Obrigada. Meu Deus do céu! Que emoção! Como vocês conseguiram o telefone da minha mãe? Que vocês são danados, gente! Obrigada!